Olá! Nós vamos começar hoje a nossa aula de Teoria Atômico-Molecular, parte 2. Para iniciar essa aula, é bom a gente relembrar alguns conceitos sobre a unidade de massa atômica, que é justamente definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, que é o isótopo mais estável e o átomo mais abundante de carbono na natureza. Se nós percebermos na imagem, nós podemos dividir um círculo do átomo de carbono em 12 partes iguais, e uma unidade, uma fatia dessa nossa divisão, é justamente correspondente a uma unidade de massa atômica. Vamos lembrar agora o conceito de massa atômica, que indica o número de vezes que a massa de um átomo é mais pesada do que uma unidade. Percebe na tabela que o número de massa do boro é 11 e a sua massa atômica é de 11,0093 unidades. Por que esses números não são exatamente iguais? Eu vou te mostrar por quê. O número de massa ele é obtido pelo somatório das massas relativas, dos prótons e dos nêutrons que compõem um átomo. Te lembra que eu falei em sala de aula que a massa do elétron ela é considerada desprezível, então ela não vai entrar nessa medida do somatório para acontecer a massa de um átomo. Então a gente percebe que as massas relativas de cada partícula subatômica, elétrons, prótons e nêutrons. A gente também precisa falar sobre o conceito de massa molecular. Nós entendemos que os átomos na natureza, eles estão propensos a sempre formar moléculas para justamente se estabilizar. Portanto, nós devemos conhecer o conceito da massa molecular, que é a massa de uma molécula. Como nós podemos calcular a massa de uma molécula? Temos aqui o exemplo da molécula de água. A massa do hidrogênio é de 1 unidade. A massa do oxigênio é de 16 unidades. Portanto, a massa molecular da água é de 18 unidades. Lembra de sempre multiplicar a massa do elemento pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula molecular. Nós temos também o exemplo do cloreto de sódio e do ácido clorídrico. Só que esse mecanismo de cálculo, esse somatório, ele pode ser utilizado para todas as moléculas de todas as substâncias da natureza. Agora, falando do conceito da constante de Avogadro, nós temos que entender como que ele foi elaborado lá atrás na história da química. Nós sabemos que um átomo ele tem o seu tamanho infinitamente pequeno, portanto a sua massa também tem um valor muito pequenininho. Logo, lá atrás, os cientistas determinaram uma quantidade muito grande de átomos para que nós pudéssemos comparar a massa atômica com uma massa macroscópica, para ficar mais simples de trabalhar. Esse valor foi denominado constante de Avogadro, e essa constante ela equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Portanto, essa constante ela já tem esse valor fixo determinado que não vai variar. Nós podemos perceber aqui que a massa atômica aproximada, por exemplo, do átomo de carbono é de 12 unidades e a sua massa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos é de 12 gramas. Portanto, esses valores eles são numericamente iguais, mas a gente mudou a unidade, percebeu? A massa atômica é dada em unidade de massa atômica e a massa do número da constante de Avogadro é dada em gramas, ok? Agora, nós vamos comparar o valor da constante de Avogadro com a palavrinha mol. Mas primeiro nós vamos entender o conceito da palavra mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém sempre o mesmo número de partículas, independente de qual seja a substância. Portanto, nós temos que entender a palavra mol como o significado da palavra porção. É uma porção de partículas que não vai variar, independente da substância. Por exemplo, na língua portuguesa, nós dizemos que a palavra dúzia está relacionada a uma quantidade de 12 coisas, seja ela 12 ovos, 12 bananas ou 12 bombas atômicas. Então, vamos ver essas correlações aqui no quadro. Por exemplo, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Se nós considerarmos esse valor para moléculas, átomos, íons e elétrons, vai ser sempre a mesma quantidade, porque a porção de 1 mol ela não varia de quantidade.
Agora que nós entendemos o conceito de mol, nós temos que trabalhar com o conceito de massa molar do elemento, que é justamente a massa expressa em gramas de 1 mol de átomos, ou seja, da quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, só que expressa na quantidade de gramas. Nós temos aqui que a massa molar de qualquer elemento, ela é numericamente igual à sua massa atômica. Isso eu te mostrei lá naquele primeiro slide, lembra? Portanto, veja esse exemplo. O átomo de alumínio, ele tem a sua massa atômica em 27 unidades. A quantidade de 1 mol de alumínios equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa massa, essa porção, corresponde à massa de 27 gramas de átomos de alumínio. Se nós podemos calcular a massa molar de um elemento, nós também podemos calcular a massa molar de uma substância, correto? Então, vamos ver o conceito. A massa molar de uma substância é a massa expressa em gramas de 1 mol de moléculas de qualquer substância. Lembra também que a massa molar da substância, ela é numericamente igual à sua massa molecular. E eu te mostrei como é que calcula a massa molecular lá no início. Dá uma voltada aí que você vai lembrar. Agora, olha esse exemplo. Nós temos aqui o dióxido de carbono. A sua massa molecular é de 44 unidades. Mas se nós tivermos uma porção de 1 mol de dióxido de carbono, essa porção ela equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Portanto, essa porção tem uma massa total de 44 gramas. Nós percebemos que os valores são iguais numericamente, mas a unidade das massas é diferente. Se nós calculamos massa do elemento e massa da substância, obviamente tem a massa molar de um íon. Mas percebe que eu te falei lá no início que a massa de um elétron ela é praticamente desprezível. E o que é o conceito de um íon? É justamente aquela substância que perdeu ou ganhou elétrons. E se a massa do elétron ela é desprezível e ela não entra no cálculo da massa molecular nem da massa molar, portanto, não vai mudar a massa molar de um íon para a massa molar de uma substância. Percebe esse exemplo aqui? Olha só, nós temos aqui o trióxido de carbono. A sua massa molecular é de 60 unidades. Se nós pegarmos 1 mol do íon trióxido de carbono com a carga 2-, ou seja, ele ganhou 2 elétrons, a sua porção de 1 mol equivale também a 60 gramas. A massa numericamente não se altera, mesmo que ele ganhe ou perca elétrons, ok? Agora, para entender o conceito de número de mols, nós precisamos saber da sua importância, que é justamente poder trabalhar com as moléculas, mas de forma macroscópica. Por quê? O número de mols ele é a quantidade de matéria em mols de um determinado corpo. Ele pode ser determinado pela sua relação entre a massa em gramas e a massa molar em gramas por mol. Olha esse exemplo. Quantos mols de átomos corresponde a 560 gramas de átomos de ferro? Primeiro, nós temos que saber um dado, que é a quantidade da massa molar de 1 mol de átomos de ferro. Eu já calculei aqui para nós, equivale a 56 gramas. Nós podemos resolver esse problema de 2 formas. O primeiro deles é com uma regra de 3. Na regra de 3, nós percebemos que 1 mol está estabelecido para 56 gramas. Qual a quantidade, ou seja, x mol, estará estabelecido para 560 gramas? Resolvendo isso daí, a gente encontra o valor de 10 mol. Mas nós também podemos aplicar uma fórmula, que é justamente a fórmula do número de mols, que é N igual a M sobre a massa molar, que é esse M maiúsculo que está embaixo no denominador. Vamos aplicar a fórmula então. Percebe ali do outro lado, N é igual a 560 dividido para 56. Também encontramos o valor de 10 mols. É claro, nós fizemos a mesma operação matemática. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 560 gramas do átomo de ferro contém 10 mols desse átomo. Mas o número de mols ele também pode ser determinado de uma outra forma, que é a seguinte. Ele pode ser estabelecido pela relação entre a quantidade de átomos ou moléculas e a constante de Avogadro. Olha esse exemplo. Quantos mols de átomos corresponde a 6 vezes 10 elevado a 25 átomos de ferro?
Agora nós temos um outro valor. Nós vamos trabalhar com quantidade de átomos de ferro. Portanto, nós vamos correlacionar com a constante de Avogadro. Olha esse primeiro dado. 1 mol de átomos de ferro equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Esse valor só está arredondado. É o nosso mesmo 6,02 vezes 10 elevado a 23, ok? Então, olha a primeira forma de resolução, que é uma regra de 3. 1 mol está estabelecido para 6 vezes 10 elevado a 23. Essa correlação a gente já conhece, a gente sabe como ela funciona. Embaixo, nós temos qual quantidade de mols, ou seja, x mols, está para 6 vezes 10 elevado a 25. Resolvendo esse problema, nós encontramos o valor de 100 mols, mas nós também podemos aplicar na fórmula, que é N igual a número de átomos dividido pela constante de Avogadro. Olha só, nós encontramos também 100 mols. Claro, é a mesma operação matemática, mas o que isso quer dizer sobre o problema? Quer dizer que em 6 vezes 10 elevado a 25 átomos de ferro, nós temos 100 mols desse átomo. Vamos para um exercício bem rapidinho para fixar esses conceitos e aí a gente consegue partir para a próxima aula, beleza? Vidros de vasilhames contêm cerca de 80% de dióxido de silício em sua composição. Assim, considerando esse percentual, é correto afirmar que, em 525 gramas de vidro de vasilhame, a quantidade de matéria de SiO2 é de... Olha só, para resolver esse problema, a gente tem que entender uma primeira coisa. Qual é a massa molar da nossa molécula dada na questão, que é o dióxido de silício? Se nós pesquisarmos na tabela periódica, nós encontramos a massa molar de cada um desses elementos e podemos perceber que a massa dele total é de 60 gramas por mol. Guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. O segundo passo é entender quanto dessa matéria, quanto dessa massa total dada na questão equivale ao dióxido de silício, que ele disse que é 80%. Esse valor em massa é de 420 gramas. Agora, nós conseguimos fazer a correlação entre essa quantidade em massa e a sua quantidade em mols. Perceba que 60 gramas de dióxido de silício está para 1 mol dessa substância. Portanto, 420 gramas estará para qual quantidade de mols? Que é o nosso X. Resolvendo essa equação, nós conseguimos encontrar o valor de 7 mols. Portanto, em 420 gramas de dióxido de silício, a gente consegue ter 7 mols dessa substância, encontrando, portanto, a alternativa C. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, pode mandar para a gente, que eu estou sempre disponível para responder. Obrigada, até a próxima!